Tá para gravar agora. Então, é, deixei já o exemplo aqui para vocês, ó. Maior valor, tá? Onde o preço do mineral, que é o 2, então ele vai trazer os dois extremos aqui. E se, apenas se, existisse uma situação onde eu tivesse vários minerais com o mesmo valor, o que ia acontecer? Eu iria trazer vários minerais com maior valor, vários minerais com menor valor. Tá? Então, aqui no caso, só tem um mineral, né, com preço máximo e um mineral com preço mínimo. Mas se eu tivesse mais minerais com o mesmo valor, iria acontecer isso aí, tá bom? Bom, então isso aqui é o máximo e o mínimo, beleza? De boa até aqui, como que a gente usa o máximo e o mínimo? Eu vou disponibilizar para vocês já, a versão. Pô. Bom, então a gente já viu o máximo e o mínimo. Então o máximo e o mínimo, ele é aplicado sobre um campo. Posso aplicar ele sobre um campo de varchar? O máximo e o mínimo? Depende, aí você teria que fazer uma função para contar, tá? O comprimento. Mas geralmente o máximo e mínimo é aplicado sobre números, ok? Sobre campos numéricos. Então é o maior valor numérico de de uma determinada coluna. Então, tanto a função max quanto a função mínima, ela pega uma coluna inteirinha onde tem os valores de um determinado, né, de uma determinada entidade, um valor, e ela vai buscar um valor absoluto, que é o maior valor daquele período. Então, é uma função que vai varrer dado por dado, buscar o maior e devolver e retornar um valor absoluto com o maior. Beleza? Agora vamos para a função count, né? Count. Essa função count, ela vai contar. Se eu falasse para vocês assim, eu quero saber quantos países existem. No caso aqui, a gente sabe que poderia fazer o seguinte, né? Poderia dar um select tudo from país, tá? E aí eu dou um executar aqui, aí eu conto. Quantos deu? Deu 7, né? Mas e se fosse tabelas, por exemplo, eu quero saber quantas postagens, né? Quantas postagens houve no Facebook na data tal? Quantas postagens houve? O mundo inteiro postando. Você tem que ter uma função para contar. Então, aí a gente usa uma função para contar. Então, eu uso a seguinte função, ó. Select, count. Count é uma função para contar. E aí, no caso, você pode contar, ele conta, o count é uma função que ele conta linhas do select. Então, se o select devolveu 10 linhas, ele vai contar as 10 linhas, tá? Então, ele conta as linhas. Aí você passa a coluna que você quiser para ele, por exemplo, da tabela país, eu posso país ponto o código do país, quero contar lá então a coluna, né? Ele vai contar, vai ir na tabela país, né? Na coluna código do país e vai contar quantas linhas devolveu. Mas se você quiser passar o asterisco para ele, né? Tipo assim, vai dar certo também. Ele vai contar linhas, né? Então count ele conta linhas, tá bom? Ele conta linhas afetadas por um select. Isso é uma função, tá? Então, como ele é uma função, ele é entre parênteses, tá? E aqui no caso é o parâmetro da função. Então ele pega um asterisco, ele pega como parâmetro. E aí ele falou para mim que eu tenho 7 países, beleza? Então o count ele serve para contar a quantidade de linhas de um select. Então count conta a quantidade de linhas de um select, beleza? Tá? Então, conta a quantidade de linhas de um select. Agora, ó, o count é relativamente simples, tá bom? Relativamente simples. Além do count, faltou um aqui que eu quero mostrar para vocês, que é o sum, que é uma função também. Sum. Ele vai somar, ok? Então, ó, atenção aqui. Nesse problema aqui, ó. Eu quero saber qual é o valor médio, preço médio, tá? Eu quero saber qual é o preço médio
dos minerais. O que seria o preço médio? Somar o preço, né? O preço de todo mundo, né? Qual que seria o preço médio ali, não é verdade? Dos minerais. Então, qual seria o preço médio dos minerais? Então, vamos pensar assim. Então, como que eu faria para saber o preço médio dos minerais? Então, select, começar pelo select, né? Select. Eu quero da tabela mineral, eu quero só quero o preço, né? Apenas o preço. Deixa eu só colocar aqui a tabela primeiro. From mineral, tá? E aqui da tabela mineral, eu vou querer o mineral ponto preço. Então, preço. Se eu fizer isso daqui, gente, dar um executar, então selecione preço da tabela mineral. Ele vai trazer para mim uma lista com os preços. O que seria o preço médio? Soma todo mundo e divide pela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso que eu sei que é 7, né? Então somaria todo mundo e dividiria por 7, não é isso? Aí é onde entra as funções que a gente consegue manipular. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso usar a função sum, que ele vai somar tudo. Então, ele vai varrer uma coluna, tá? De cima a baixo. Então, por exemplo, essa coluna aqui, ó, e vai somar todos esses valores, vai somar, fazer um total, ok? Isso aqui é muito usado, por exemplo, total de vendas realizadas do dia tal até o dia tal por um determinado funcionário da minha empresa. Eu posso fazer assim, ó, de boa, posso fazer, vou ir lá na tabela vendas, pegar o funcionário X, tá? Do dia tal até o dia tal, as vendas que aconteceram desde o primeiro dia até o dia 30 do mês, e somar todas as vendas de um funcionário, e aí para dar comissão para ele, por exemplo, se for um funcionário comissionado. Então o sum ele entra aí. Então aqui, ó, se eu executar agora, ó, ele vai me devolver um valor absoluto, né? Que seria a soma de todos os valores, né? Só que se eu quisesse fazer a média, o que eu faço? Eu posso fazer o quê? Divido. Vai, Maria, me ajuda aí. Eu divido por quanto aí? Para saber fazer a média agora do preço médio dos minerais. Por 7. Tem uma outra forma que você vê que é melhor do que eu dividir por 7? E se for uma tabela que tem 1 milhão de dados e você não sabe quantos dados? Aqui a gente contou, a gente sabia que tinha 7. Não, mas a gente acabou de fazer. Como que a gente, como que a gente conta? Qual é o código responsável por contar a quantidade de linha? Sum dividido por count. Count. Ok? Por todas as linhas que vai ficar. Exatamente. Ele não vai, o count não vai devolver 7? Não vai devolver 7? Então, se eu somo tudo e divido por 7, vai dar o quê? O preço médio dos minerais. Agora, eu vou aproveitar esse gancho aqui para passar para vocês uma outra coisa aqui. Não, é que isso aqui é bem simples, tá? Isso aqui não tem erro, tá bom? Ó, o count a gente já fez, né? O count a gente já fez também. E aí, vou aproveitar esse gancho aqui, que é muito comum quando a gente começa a usar o count e o sum, max, mínimo, o S. E o S é bem simples de entender, não tem erro. É um apelido, o S é um apelido que a gente dá para uma coluna. Tá vendo o nome que ficou aqui, o nome da coluna? Não ficou sum, aí... Mas eu poderia fazer assim, ó. O S, tá? S, valor médio. Ok? Valor médio. Beleza? E aí, poderia fazer assim, ó. Em reais, por exemplo. E aí, vai aparecer lá, ó. Tá vendo? Valor médio em reais. Beleza? Só uma atenção de vocês aqui. É o seguinte, ó. Se você não é recomendado, principalmente quando você for fazer select, para buscar depois no PHP, por exemplo. Porque geralmente ele vai fazer uma associação da coluna, do cabeçalho da coluna, né, que é o nome da coluna, com o valor. Então não é recomendado colocar nomes assim,
tá? Igual como literário, assim, tá? O que que é recomendado? A gente colocar um nome, por mais que fique estranho, né? Num relatório, tudo bem, né? Um relatório direto ao banco, mas é valor médio. E aí observe que se eu quiser assim, eu não preciso nem colocar o entre aspas aí. Ele virou um campo, né? É um campo da tabela. Até porque às vezes a gente vai precisar depois usar esse apelido para fazer outras buscas em cima do apelido. Então, o recomendado, tá? Não é exigido. O recomendado é que você, em vez de colocar assim, ó, tá? Colocar assim, igual a gente fez, o que é recomendado, ó? Não é obrigatório, recomendado, entendeu? Existe diferença, tá? Usar assim, beleza? E aí ele vai ficar como um nominho mais, é um nome mais parecido com uma variável, o nome da coluna, beleza? É o mesmo conceito que a gente usa para criar no banco de dados os nomes das colunas. Então, é o preço médio. Só que isso daqui então é o quê? Que a gente fez aqui o exemplo do quê? Do sum, já junto com um exemplo do sum, junto com o as, né? Já. Então, os dois já acabam caindo dentro do mesmo exemplo aqui, ó. As. Vou colocar aqui. Deixa eu colocar numa única linha esse negócio aqui, Me confundo. senão vai confundir tudo isso aqui, né? Sam, as. Esse aqui eu vou copiar ele, e aí esse aqui eu vou deixar sem o S, para aí depois quando vocês forem fazer o teste, vocês verifiquem aí qual que é a diferença, né, entre um e o outro aí. Aí com o S, aí ele vai ficar, só faltou o mineral na frente, então, aí quando a gente usa o as, ele só apelida o campo, e isso aí ajuda a gente na hora de fazer select de selects, né, que às vezes a gente vai ter que chegar lá ainda. Tá? Só que, em vez de a gente fazer isso aqui tudo, tem uma outra coisa que a gente consegue fazer. Ó, mais fácil. Tem uma outra função que nos ajuda a fazer média, que é essa daqui, ó. AVG. Então, o AVG é uma função que ele pega uma coluna, tá, de uma tabela, ele pega uma coluna, soma tudo e divide pela quantidade. Então, é tudo que a gente tinha feito na linha anterior, tá? Só que de uma forma única. Então, ó, é exatamente isso daqui que ele faz, ó. Ó. É a mesma coisa, ó, só que já com uma função própria para isso, ó. As duas linhas faz exatamente a mesma coisa. Só que essa aqui a gente somou e depois dividiu pela quantidade. E aqui a gente já fez o quê? Já usou uma função que tem a conta, né, soma tudo de uma coluna e divide pela quantidade, o AVG. Oi? Não, é a mesma coisa, ele vai dar o mesmo resultado aqui. Se eu executar isso aqui, ó, o deu, é, provavelmente é algum Foi erro. o teu S pedido aí, talvez. Se ele executou exatamente assim. O meu deu certo, ó. Né? Aí ele retorna duas vezes. Não seria deu certo, mas Sim. médium. Vou colocar um aqui, dois aqui, só para diferenciar um do outro, ó. Ó, certinho, pessoal, mesmo valor, tá? Belezinha? De boa aí, pessoal, tá pegando a ideia? Quem que deu erro aí? Você deu erro? Não, tem um pausa do é verdade. Pessoal, ó,
errinho do colega pode ser o erro de vocês também, tá? É o seguinte, ó. Não pode ser underline aqui, não pode ser tracinho, tá? Tracinho é sinal de menos, tá bom? Então daí é como se fosse um valor menos o outro. Então não pode, tem que ser underline. Beleza? Então o AVG é um exemplo um exemplo simples. Eu vou até deixar lá para vocês também. Oi, os dois Pulou juntos. nele. Qual que você fala? O SAM e o AVG? No caso, ele fez um do jeito manual, usando soma, e o outro ele fez direto do AVG. Que o soma, daí você tem que fazer a divisão lá, daí. E o AVG ele já faz soma e já divide automático. Nada. Vou mandar para vocês depois isso aqui. Não sei. Muito doido? Consumista? Porque é possível de sobrecorrigir. Deixa eu falar. Abusivo, muito bom. Narcisista? A palavra correta seria oportunista. Passa para o seu pai. Oxi, 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 oxi. Pessoal, agora, depois do AVG aqui, tem um outro que é bacana a gente usar. Ó, é o limite, tá? Pessoal, por favor, presta atenção aqui, ó. O limite. O limite é bem simplesinho a gente entender. Bem simples mesmo, tá? O limite como é que fala? É café com leite. Ó, o limite é o seguinte, ó. Vou buscar aqui selecionar na tabela, vou selecionar tudo da tabela pro país, tá? Selecionei tudo da tabela país de boinha. Ele me retornou quantas linhas da tabela país? Todas, não é isso? Mas eu posso falar o seguinte, eu não quero todas as linhas. Eu quero um limite de 2 linhas. Limite. Executei e ele trouxe agora apenas 2 linhas para mim. Ele dá um limite, uma quantidade máxima de resultados de um select, ok? Essa é a ideia. Só isso? Não. Não. Como sempre. Aonde que a gente pode usar? E se eu falasse assim, ó, eu quero os 3 países com maior PIB. Lembrando que, ó, cada país tem um PIB. Tá vendo o PIB dos países? Beleza? Como que você faria? Não, sem código agora. Não. Sempre para Cristo. Ó, como que você faria? Não, não é para fazer com comandos SQL. Se eu desse para você aí organizar, como que você faria para trazer para mim os 3 países? Organizar uma tabelinha, qualquer coisa. Como que você faria? Hã? Se eu fosse para você colocar todos os países em ordem pelo PIB, como que você faria? Na mão mesmo, como que você faria? Não, em ordem do maior para o menor. Decrescente, em ordem decrescente. O Brasil, o México, Isso. China, Perfeito. Perfeito. Peru. Tá, perfeito. A gente colocaria em ordem, não é isso? Então, junto com o limite, a gente vai usar um outro carinha. Também é fácil. Ó, muito fácil. Order by. Ordenar por.
Ordenar por. Exatamente o que você acabou de falar. Vou ordenar por, então vou aqui, ó, order, colocar em ordem, né? Em ordem. E eu vou ordenar por pelo quê? Eu falo assim, eu vou ordenar por o quê? Pelo país, né? Posso colocar o PIB direto, né? Ou colocar país ponto PIB, né? Eu gosto de sempre colocar qual é a entidade, né? A tabela, ponto, campo, porque se for uma tabela, por exemplo, eu tenho país e tenho mineral, daí eu tenho nome e tenho nome, tanto no país como nome na tabela mineral. Não é esse caso aqui, mas imagine isso. E aí a gente vai selecionar as duas tabelas, aí ele não vai saber se eu estou falando do nome do país ou do nome do mineral. Então por isso que eu gosto sempre de colocar qual é a tabela e o campo depois, tá? Então da tabela país.pib. Então eu vou ordenar. E aí a ordem tem ESC, ok? ASCII, e tem o DESC. Beleza? Tem as duas ordens possíveis. Aí já dá para a gente entender, né? Qual que é a ideia das duas ordens? Então nós podemos ter uma das duas, né? A ordem ela pode ser tanto crescente, tá? Como decrescente, não as duas juntas igual eu fiz aqui. Então, aqui ASCII tá o quê? Ordem crescente. Então, se eu executar por ordem crescente, os Estados Unidos ficou lá por último, não foi? Se eu executar por ordem decrescente, os Estados Unidos ficou aonde? Lá em primeiro. E agora, responda a minha pergunta. Como que eu faço para trazer os três países com maior PIB? O que eu acrescento aqui? Vai, Maria, agora você lembra. Consegue. Limite, o limite. E limite o quê? Isso aqui é 3? Limite. Sim. Ó, a Maria tá apostando a vida dela nisso. Ó, tá apostando a vida dela nisso, hein? Quem que aposta na vida nisso aqui? Hã? Ó, você aposta a vida, Bia? Essa é a vida de quase todo mundo aqui, ó. Hã? Ó, você apostaria, apostaria a vida nisso? Nossa, ia ser, colocaria uma bomba no pescoço e aperta o botão. Se acertar, vive. Se... Roleta russa, hein? Foi, pessoal, ó. Olha que bacana. Salvou todo mundo, hein? Olha lá, pessoal. Olha como que é fácil. Então você fala assim, ó, eu quero os três países com maior PIB. Facinho, tá? Água com açúcar, né? Água com açúcar. Facinho. Mamão com açúcar, né? Ó, show de bola. Então, a gente conseguiu fazer meio que junto, né? Tanto o order by com o limite e com o desk ou o ASCII, né? Decrescente ou crescente. Se cair isso aí na prova, vocês vão conseguir fazer ou não? Hã? Uma provinha nesse naipe, Será? a tabela vai ser outra, já. Assim. Ó, E. Sim. Olha. ó, a prova vai ser o seguinte: eu vou ter algumas companhias mineradoras mundiais, vou ter alguns minérios, e aí eu vou ter a produção de lançamento, né, de comercialização dos minérios. Cada empresa, quanto que ela comercializou numa data. Esse vai ser, e aí a cotação atual do minério. E aí eu posso falar assim, ó, quanto a empresa. Não, mas eu vou deixar a prova fácil, nesse nível aqui. Tá, eu vou deixar a prova fácil.
Ó, vamos agora melhorar um pouquinho o nosso entendimento aqui sobre as coisas. Agora, sem aprender mais nada, só dentro disso aqui mesmo, tá? Sem aprender mais nada. Eu acho, né? Sem aprender mais nada, eu acho. Pessoal, olha lá. Vou descartar um pouquinho aqui. Vou descartar um pouquinho essa base de dados de cima. Eu vou operar um pouquinho na base de dados de baixo, tá? Esquece. Ou acabei. País mineral. Ó, pessoal, só vou deixar essa base de dados aqui. Vamos. Pô, não é essa aqui que eu quero, não, poxa. Opa, não é essa aqui. Eu quero o minério. Ué, não apareceu aqui. Tava acho que por cima, né? Sobre o posto. País. Cadê a filha da mãe? Não tá. Ó, eu quero essa daqui de baixo aqui, tá? Esquece a de cima, é a que eu vou trabalhar agora. 1-0. 1-0 pro negócio. Ó, vou trabalhar nessas duas bases de dados, né? Nessas duas tabelas de baixo. Nessas tabelas de baixo, agora a gente vai ter umas questões um pouquinho diferentes aqui. Eu gostaria que vocês prestassem atenção. Geralmente sim. Não é. Crescente e crescente. Sim. Ó, eu tenho aqui o mineral e eu tenho uma cotação. Alguém sabe o que é uma cotação? Por exemplo, ações da Nubank. Ó, ações da Nubank. Durante um período de tempo. Ó, o que é uma cotação? É o valor ao decorrer do tempo. E os minerais são commodities. Não, commodities não. Mas eles têm um preço internacional. Se você pesquisar o preço do ouro, o preço do ferro é um preço internacional, ok? Negociado internacionalmente. Então a gente tem um preço para os minerais. Então, essa base de dados aqui embaixo, eu tenho o mineral e eu tenho a sua cotação. O que eu tenho na tabela cotação? Na tabela cotação eu tenho o quê? Qual é o mineral? Qual é a data? E qual é o valor? Aqui, ó, tabela cotação. Tá ok? Na tabela cotação. Então, eu tenho lá o mineral, a data e o valor dele naquele período. Beleza? Não sei, talvez variou um dia só. Ó, agora eu quero fazer o seguinte, pessoal. Eu quero ir lá na tabela minério, então, e eu quero verificar quantos minérios eu tenho. Como que eu faço? Quero saber quantidade, né? Na verdade, eu quero listar todos os minérios. Então, select tudo from minério. E ele vai listar para mim os minérios que eu tenho. Quais são os minérios que eu tenho aí? Alumínio, cobre, estanho, ouro, prata, tungstênio, tá? E zinco. Eu quero saber, vamos ver, me ajudem aí. Eu quero saber a maior cotação, maior valor histórico do ouro. Como que eu faço para saber o maior? Eu quero o maior valor histórico do ouro. Pessoal, maior valor histórico do ouro. Vamos falar, coloca em prática aí. Vamos lá ver se vocês conseguem. Maior valor histórico do ouro. Oh. E aí, vamos ver se vocês conseguem, ó. Maior valor histórico do ouro. Foi o maior valor histórico do ouro? Era pesquisa no Google. Ah, toma banho. Ó, vamos lá. Fazer o maior valor histórico do ouro aqui. Vão tentando aí, tá? Select. Essa tabela eu facilitei a vida, hein? Porque como
o ouro, o próprio nome já é chave primária, então acabou que É, 3 vezes. from, ó, então select from, cotação, maior é, selecione tudo da tabela cotação. Se eu executar isso aqui, opa, ó, se eu executar isso aqui, selecionar tudo da tabela cotação, ele vai me devolver, só que ele vai me devolver a cotação de todos os minerais, ó. Tá vendo aqui, ó, tem do ouro, depois, ó, depois tem da prata, tá? Tem a cotação de todos os minerais aí, na tabela cotação. Só que eu quero o maior valor histórico do ouro, então, Daí tudo. ó, pessoal, maior valor histórico do ouro. Então, primeiramente, eu tenho que olhar só para quem? Para o ouro, não é isso? Então, primeiro eu tenho que olhar somente para o ouro. Então, vou colocar aqui, ó, where, cotação, ponto, nome do mineral, minério for igual ao quê? Ouro. Então, eu quero olhar do ouro. Então, agora eu já sei que ele só vai trazer para mim os dados do ouro, não é isso? Agora, cada um resolve do jeito que quiser. Pode usar o max, tá? Ou o mínimo. Mas eu vou usar um outro aqui, ó. Tá? Não aprendemos nada de novo do que a gente já aprendeu. Só que eu vou usar um outro, ó. Order by, vou ordenar por. Pelo quê? Cotação, ponto, valor, de forma desk, né? Decrescente do maior para o menor. Limite. Pum. Calma, só ler isso aí. Leia. Ordenar. Ó, vamos lá, ó. O que eu quero. O que eu quero, aonde está? Ó, primeira linha. O que eu quero? Quero todos os campos da tabela. De qual tabela? Da tabela cotação. Aí a restrição que eu quero implementar, ó. Onde, tá? Onde a cotação ponto mineral, a cotação ponto mineral nome for igual, minério, desculpa. Minério nome for igual a ouro, tá? E aí eu tô dando um order by, tô ordenando pelo quê? Tô ordenando pelo valor, de que forma? Do maior para o menor. E aí eu implementei, ele vai devolver para mim todos os valores, começando do maior para o menor. Só que daí, como eu quero um maior valor, eu faço o quê? Só quero um resultado. Limite 1. Deu certo aí, né? Fala que não deu. Deu certo. E aí, ó, será que paçoquinha é coisa do passado, hein? Tá? Valendo um pontinho na prova da semana que vem, pode ser, galera? O desafio, Acho que passou aqui de segunda a mais, hein? Ah, é? Será que um ponto? Não, na média é muita coisa. Ó, um ponto é muita coisa, pensando que a gente tem nota I, R, B, M, B, ficou com I, já ficou com R. Ó, Se eu fico tá, com 26. tá no vale, sem valer nada, tá? Ó, eu quero o seguinte, pessoal, ó, eu quero que vocês tragam para mim, ó, num único select, ó, presta atenção, num único select, traga para mim a data do maior valor histórico do ouro e do menor valor histórico. Então, eu quero que vocês tragam para mim qual foi a data do maior valor histórico e do menor valor histórico. Quero Escreva aí, né?
Eu quero o maior e o menor valor histórico do ouro. Não. Sai, Luan. Sai, Luan. Sai. Sai. Ainda bem que então. Bem fácil, hein? Vamos ver se vocês conseguem aí. Já vou adiantando que o limite não vai funcionar agora. Tem que fazer de outra forma, vai ter que ir por outros meios. Ele já fez parecido já. Talvez não vai dar muito certo, porque vai ter mais de uma data. Acho que o valor histórico deve ter batido. Agora que eu fiz lá os negócios lá, deve ter tipo três valores maior e três menor. Repetido. Repetido. Aí vai trazer várias, né? Mas tá bom, né? Olha lá, estão conversando baixo. Esse não é bom. O comando é o mesmo, né? O comando, Alguma coisa vai retornar. o comando. Não, vai retornar. Né? Eu quero, eu quero que você traga tudo. Então, o nome do mineral, a data e o valor do maior valor e do menor. Conseguiu, Israel? Hã? Order by? Nesse caso, eu acho que é desnecessário. Eu até poderia usar o order by, mas daí teria que usar um outro comando junto, tá? Então, não, eu não mostrei hoje. Não. Vai ter que. Tem que. O order vai mesmo. Eu levo coach. Se eu posso ler qual é o certinho. Deixa eu ver isso. Oi. Não. Talvez, se fizer isso aqui. Não, deu erro. Deu erro feio. Da Union. Sim, nada de retorno. Não, eu tentei fazer. Fui fazer usando o Union para unir os dois, ó. Só que daí o limite. Aí não vai dar. Vou programar melhor. Porque daí. Assim não vai dar. Talvez. Oi? Pode ser. É porque tem vários jeitos de fazer. Não existe. Momento. Hum, dois. Fazer caralho. Oi? Certo, eu sou bom, né? Vai se fazer soma. Samba.
9. Já vai dar um. Vai dar horário, né? Você conseguiu, Israel? Eu tô tudo errado. Cada mais que eu errado. Oi. Dormiu. Ficou pra Fica pensando assim. O que você obteve como resultado, Israel? Qual que foi a data do maior valor? A data. Por aí. Eu quero, Qual, cara? eu quero a data, Tá, eu tá no quero o caminho. nome do mineral, eu quero o nome do mineral, a data e o valor, que tem o maior valor e o menor valor. É do ouro? Hã? Do ouro, né? Do ouro. Resultado, ó. Não. O resultado é. Daí isso aqui. Esse povo. É. Dá nada. O que tá errado? Hum. União. Não, é que isso aqui é outra coisa. Isso aqui não, isso aqui eu fiz de outro jeito, mas do jeito que eu ensinei pra vocês dá. O menor valor é 1? Sei lá. Será que é 1? Select from cotação cotação ponto nome do mineral for igual a ouro, tá? E aí você quer, vou dar um order by aqui, ó, order by ASCII, tá? ASCII pela cotação, ASCII order by, na verdade, cotação ponto valor ASCII. Não tem nenhum lugar nenhum. O menor valor é esse aqui, ó, 289. Então, provavelmente se esqueceu de colocar aqui é do ouro. Menino. Ok. Nossa, é uma torcida contra Israel, rapaz, aqui. Israel contra o mundo aí. Hã? Não deu tempo de mostrar. É que o que eu fiz aqui é diferente. Eu fiz de um jeito mais fácil, só que daí eu usei um outro comando que eu não expliquei. Tá? Então, Manda pra gente esse negócio. vou mandar. Vou mandar tudo. Ó, então a prova não vai fugir disso daqui, tá bom? Então, se você estudar isso aqui, eu faço uma promessa para vocês perante a todos, tá ok? Perante a todos, que a prova não vai ser além disso daqui. Ela pra mim também. É. Ó, mandei para vocês, tá? Eu mandei o roteiro da aula de ontem também, Jess. Feito. Mandei o arquivo e o O WinRAR. código PDF. Eu vou pedir para eles fazerem a treinar o assim. Hã? É o que eu faço. Eu quero tirar bastante. Ó, tá lá, ó. Ó, desde o like, tá? Até o último que a gente fez com o order back. Ok, mandei para vocês que. Não, Não, ele não tem tipo código. E o o último vídeo? código que eu quero. Último Ah. código. Eu apaguei tudo, o último código.
Também tava com outro Oi. código. Tchau, tchau. Ah, eu tô Até gravando outro até agora.